meus amores, minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de atualidades aqui do Focus Concursos com a professora Carla Curso. Se é a primeira vez que você está chegando aqui, saiba que nós temos aulas todas as semanas de atualidades, na qual nós abordamos aí os assuntos que consideramos importantes para você fazer a sua prova objetiva de atualidades, mas também para você usar como argumentos nas suas discursivas. Muitos concursos cobram redação com temas atuais e é por isso que o nosso formato de aula traz também muita informação para você saber escrever sobre alguns temas, beleza? E hoje o nosso assunto é um assunto super importante, porque nós vamos falar sobre as eleições de 2020, as mudanças que tivemos para 2020, então você não pode de maneira alguma perder essa aula, então fica até o final, porque são só 30 minutinhos, mas 30 minutos com muita informação. Mas antes disso, eu te convido a se inscrever no YouTube do Focus Concursos, no nosso Instagram, no Facebook. Nossas aulas também são convertidas em formato de podcast, caso você prefira. Também estamos no Twitter e também estamos no LinkedIn, beleza? Bom, então vamos lá, porque hoje o assunto é grande, nós temos muita coisa para conversar e as eleições municipais na pandemia. Será que mudou alguma coisa? Como que vai ser? Você sabe que data que serão as eleições? Porque tem gente que não sabe nem a data, inclusive eu até um tempo atrás fiquei, quando é que vai ser as eleições, afinal de contas, né? Como que eles vão fazer? E aí, por isso, sim, como é de interesse de muita gente, eu trouxe esse tema para nós agora. E assim, olha, com o avanço do coronavírus pelo Brasil, as mudanças, nós tivemos mudanças estruturais nas eleições municipais, nos dias, no calendário, né? Das eleições municipais de 2020. Então, presta atenção. O primeiro turno passou do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro. Ou seja, agora você se programa para o feriado, você vai ter que votar dia 15 de novembro. Nas cidades em que houver o segundo turno, o pleito foi adiado para o dia 29 de novembro. Então, você coloca aí no sua agenda, no post, enfim, anota que você tem compromisso com a sua cidadania no dia 15 de novembro e no dia 29 de novembro. Quem nos passou aqui a informação, né, que nem nós observamos aqui no G1, a pandemia interfere no calendário eleitoral brasileiro e, claro, né, provocou dúvidas entre os eleitores, inclusive na Prof. Carla. Então, dentro da sessão eleitoral, muita coisa mudou, a começar pelo distanciamento. A Justiça Eleitoral também suspendeu a biometria por causa das medidas sanitárias. Essa aqui publicada no dia 6/10 de 2020. É interessante porque esse assunto foi solicitado por um aluno do Focus Concursos, um aluno que acompanha a gente aqui no nosso YouTube. Eu falei para ele assim, olha, vamos esperar um pouco mais próximo da data, porque pode acontecer muitas coisas, né? Então, por isso que eu tô gravando essa aula agora. Mas a discussão sobre mudança do calendário eleitoral, ela já vem desde quando começou todo aquele furungundum, né? Aquela bagunça com a pandemia. Por quê? Porque o impacto da crise sanitária, ele vai além das datas. Então, assim, muitas coisas podem acontecer. Então, a primeira coisa que eu te informei aqui é sobre a data. Então, a data mudou para o dia 15 de novembro e o dia 29. Mas as medidas são várias, né? Vai muito além disso. Então, as medidas necessárias para diminuir o contágio do vírus, por exemplo, como a proibição de aglomerações, claro, o dia eleitoral vale as mesmas regras do nosso dia a dia. Então, evitar aglomerações, e essa medida, ela tende a afetar num processo que normalmente se baseia em ações presenciais, ir até o local para votar, né? Então, são várias as transformações, por exemplo, é o caso de comícios, é o caso dos atos públicos, da campanha corpo a corpo, né? Sempre quando você vê as propagandas eleitorais, enfim, quando você vê a campanha eleitoral em si, você observa que o candidato abraça, beija, carrega a criança, dá a mão pro velhinho, e isso, dentro de um contexto de coronavírus, não parece muito legal, né? Porque nós estamos num período em que ações que abundem em contato físico
físico deve ser evitado, né, como apertos de mão e abraços. Tá? Então, aqui a Folha de São Paulo também publicou lá no dia 28 de agosto, né, para evitar aglomerações, o TSE amplia em 1 hora o horário das votações. Então, os eleitores poderão ir às urnas das 7 às 17 horas do primeiro turno, né, e no segundo turno, marcados para novembro. Ou seja, muitas transformações, né? Todo o comportamento, o horário e etc., que eu vou conversar aqui com você. Então, esse cenário já foi visto, por exemplo, nas convenções partidárias, que definiram aí quais seriam os candidatos, as coligações, enfim, isso já foi definido esse cenário de distanciamento, e iniciado no dia 31 de agosto, o processo de definição dos nomes se encerrou no dia 16 de setembro, tá? Então, nesse momento, que aconteceram as definições. E olha que interessante, o G ontem publicou, ó, em meio à pandemia, convenções partidárias reúnem milhares de pessoas e causam aglomerações no Maranhão, né? E daí aí isso acabou aí sendo criticado, né? Olha, até o próprio secretário estadual de saúde foi flagrado dançando sem máscara em meio à aglomeração, publicada aqui no dia 14 de 9 de 2020. É bastante complicado mesmo, né? Você aí que também tem a sua vida sendo reorganizada, você sabe como que é complexo essa questão de evitar aglomerações, de seguir todo o protocolo, né? A gente sabe que é difícil, mas que é necessário ser feito, né? Então, assim, salvo as exceções, as siglas priorizaram atividades virtuais, tá? A maioria dos partidos fizeram, sim, atividades virtuais para evitar aglomerações. Eu também tenho acompanhado isso aqui na minha cidade, e muitas atividades efetivamente virtuais. Então, os partidos que promoveram as ações presenciais tentaram aí restringir a presença dos filiados o mínimo possível, tá? Então aqui, por exemplo, o Globo mesmo publicou, né, no dia 29/8, convenções virtuais viram novo normal pré-eleitoral. Então, em São Paulo, os partidos abolem os encontros presenciais por causa da Covid-19. No Rio, os diretórios avaliam um modelo híbrido. Aqui também nós temos em Brasília. Ou seja, né, nós tivemos aí as modificações desde a escolha de quem participaria. Não é só lá a data, ou só como será o dia da eleição, enfim, tá? Muita coisa mudou. E tudo isso que eu tô falando são recomendações do próprio Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2020. E o tribunal ele tem feito uma série de orientações sanitárias para os partidos, para os candidatos, sobre o pleito que vai eleger este ano prefeitos e vereadores. E as determinações agora, elas visam o início oficial, né? Visavam, né? O início oficial da campanha, que foi iniciado no dia 27 de setembro, e esse período eleitoral iniciado no dia 27 de setembro segue algumas orientações que eu vou colocar para você aqui na tela, tá? Então, olha só. Em reuniões presenciais, calcular o número de pessoas presentes de acordo com a capacidade da sala, de modo a permitir distanciamento mínimo de 1 metro entre as pessoas, evitar promover eventos com grande número de pessoas, em eventos de campanha, utilizar espaços amplos e abertos para contato com outras pessoas e evitar aglomerações, não servir refeições ou realizar outros eventos que impeçam o uso de máscaras faciais e evitar a distribuição material impresso de campanha, tá? Não, veja, evitar, não está proibido, certo? Mas evitar esse material impresso, aqueles famosos, pelo menos eu não sei aí na sua cidade, mas aqui na minha cidade é muito comum, em período eleitoral, ter churrasco, né, ter aí cervejada, enfim, né, e eles estão pedindo para que se evite, né, não faça esses eventos de campanha, mantenha-se no mundo online, pelo menos agora, no período eleitoral. Então, essas são as recomendações mais básicas do Tribunal Superior Eleitoral. Há também a expectativa para entender como a pandemia vai impactar o debate político. Então, aqui a gente está falando de coisas comportamentais, mas existe uma transformação também na questão do debate, porque a Covid-19 matou mais de 150 mil pessoas no país até o momento em que eu estou gravando essa aula. Então, ainda que esteja em desaceleração, a pandemia continua a registrar um número diário alto de vítimas e novos casos no Brasil.
Tá? Então, a Folha de São Paulo aqui também coloca, olha, dia 2 de setembro, pandemia, mudança climática e eleições municipais, relação a ser considerada por eleitores e políticos. No Brasil, a relação entre pandemia e o ambiente ainda não foi reconhecida como deveria, e colocando aí a opinião da Folha de São Paulo. E assim, as eleições municipais, elas são pautadas por problemas locais. Tá? Por problemas locais. Essa é a característica das eleições municipais. E nas cidades, o avanço da doença restringiu a circulação das pessoas, interrompeu as aulas, afetou a economia, gerou desemprego e tudo isso virou o quê? Debate de campanha. Né? Então, esse cenário da Covid-19, claro que trouxe o Poder Executivo Federal para o centro do debate, né? E todos os seus ministros, enfim, mas agora, nesse momento eleitoral, quem chama a atenção para esse debate é justamente o governo, o executivo e o legislativo municipal, né? No caso, o prefeito e os vereadores. Então, esse ano foi um ano que se discutiu muito sobre o papel dos gestores, né? Nesse contexto de pandemia. Como que você vai fazer para não deixar que as pessoas morram? O que você vai fazer para não deixar que as pessoas fiquem desempregadas? Como você vai fazer para proteger o trabalhador que está trabalhando? Ou seja, muitas coisas foram solicitadas aos gestores municipais, aos gestores estaduais, na adoção de medidas restritivas contra a doença para tentar conter o contágio, né? Trazendo aí a estratégia de contenção da crise sanitária para o centro do debate político de 2020. Tá? O G1 aqui até publicou no dia 14/3, ó, bem no começo, ó, coronavírus. Veja as ações que os estados e prefeituras estão adotando. Então, ali, o próprio governo federal disse à época que cada estado e município tem a responsabilidade de lidar com o cenário local de prevenção e combate à doença. Ou seja, apesar dos jornais de rede nacional falar muito sobre o governo federal, nós sabemos que muitas medidas importantes que foram tomadas para a contenção do contágio foram medidas dos nossos prefeitos e dos nossos governadores. Tá? Bom, e aí, já que a campanha tem que ser pautada mais no mundo digital, nós temos um problema, porque o problema é o digital e a preocupação com as notícias falsas, as famosas fake news, tá? As famosas fake news. Então, com as restrições físicas, os candidatos e partidos devem migrar para suas campanhas para a internet e explorar um campo que foi decisivo nas eleições presidenciais em 2018, aquela que elegeu o atual presidente, né? Então, olha só, nós temos aqui ó, eleições 2020, live mício, BBB eleitoral, cabo eleitoral no Zap, a campanha da pandemia, publicada ainda lá no mês de julho de 2020 pela UOL, ou seja, né, live mício, né? Quando que eu imaginaria que nós teríamos um processo desse? Nunca na vida, né? Então, assim, e aí, nós temos que pensar o seguinte, como que é a estratégia daqueles que se candidataram, que estão se candidatando a trabalhar com esse mundo digital, porque é um desafio para todo mundo, né? Então, se nas escolas foi um desafio para os professores, para os alunos e para os pais, no meio político também foi um desafio. E eu trouxe aqui a fala do Daniel Annenberg, né? Candidato à reeleição para vereador do PSDB em São Paulo, e ele afirma que a sua campanha vai ampliar as ações digitais. E ele falou ao Nexo Jornal, um jornal excelente, diga-se de passagem, ele disse assim, ó, entendemos que ainda não é o momento das pessoas estarem circulando na rua, ainda mais recebendo material repassado de mão em mão. Vamos diminuir a quantidade de material físico e concentrar na divulgação de material em formato digital. Não sei se você está recebendo muito material digital, mas o candidato que está fazendo isso é um candidato preocupado com a questão da pandemia, né? Ou é uma das ações necessárias dentro desse contexto. Não sei se ele está tão preocupado assim, mas é uma ação necessária e eu acho que, inclusive, serve como uma forma de respeitar o eleitor, né? Mas, atualmente, inclusive, tem um projeto de lei no Congresso Nacional que pretende coibir a propagação de notícias falsas. A proposta ela é alvo de forte debate, inclusive os críticos afirmam que a medida pode cercear a liberdade de expressão, inclusive servir de censura na rede. Mas é importante que você saiba, ó, foi publicado no dia 3/7 de 2020, aqui, ó, projeto Senado de combate às notícias falsas chega à Câmara. Esse projeto aqui já foi, né, aí debatido aqui pelo nosso governo, tá? Para as eleições de 2020, o TSE preparou uma campanha
inclusive que está circulando em rádios, em canais de TV, para informar a população sobre o compartilhamento de conteúdo. Se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar lá na própria página do Tribunal Superior Eleitoral, tá? No dia 17/9/2020, na qual eles colocam ali, olha, exibição de programas com alusão ou crítica a candidatos em rádio e TV está proibida até o dia 29 de novembro, que você vai lembrar que é o segundo turno, dia 29 de novembro. Então, durante o período eleitoral, emissoras não podem favorecer políticos ou revelar posição de eleitores. Debates e programas jornalísticos estão liberados, tá? Então, veja, essas são algumas das restrições colocadas necessárias dentro deste cenário, tá? Agora, veja, a eleição ela vai acontecer então, mas como todas as coisas na nossa vida mudaram, né, durante esse cenário, nossa forma de experimentar a comida de um restaurante, hoje a gente pede pelos aplicativos, os nossos filhos estão estudando de maneira diferente, nós estamos trabalhando de maneira diferente, porque existem protocolos para tudo isso. E agora você deve estar se perguntando, prof, mas quais são os protocolos para a eleição em meio à pandemia? Existem protocolos específicos sobre isso. Então, assim, o Tribunal Superior Eleitoral, que é o responsável por organizar tudo isso, ele definiu as regras, as orientações para os eleitores e os funcionários que vão participar das votações para prefeitos e vereadores em novembro, tá? Então, essas orientações, elas buscam dar segurança aos eleitores e também aos funcionários, aos mesários, né, que vão trabalhar no pleito para a escolha dos prefeitos e vereadores. Ou seja, apesar de estarmos numa pandemia, é necessário ter as eleições e, consequentemente, nós precisamos ter o quê? O cuidado com os nossos eleitores e aqueles que trabalham na campanha, tá? Então, a Folha de São Paulo publicou no dia 8 de setembro de 2020, entenda o protocolo sanitário para eleitores e mesários na votação em meio à pandemia. Então, os eleitores serão obrigados a usar máscaras e não haverá biometria nas eleições municipais de novembro. Então, presta atenção aqui. Tá? Se você quiser saber mais sobre o protocolo sanitário, você tem duas formas. Você pode ler aqui essa reportagem feita pela Folha de São Paulo, que ficou bem lúdico, bem tranquilo de você entender o processo do protocolo sanitário. Ou você pode continuar assistindo a minha aula. Então, se você quer saber aí todo esse protocolo, se você não quer errar lá no dia 15 de novembro, dia 29 de novembro, na questão de conduta sanitária, né? Não erre também no voto, obviamente, né? Mas se você não quiser errar, assista essa aula até o final. Não esqueça de dar like. Já dá o like agora, gente. Às vezes eu preparo a aula aqui, às vezes não, sempre, né? Eu preparo a aula com tanto carinho e eu gosto de ver o seu like ali. E ainda, melhor, tá? Também é legal você comentar sobre a aula com críticas positivas, né? Aí, ou contribuindo com alguma informação a mais que talvez tenha passado aqui na nossa aula, tá bom? Bom, então vamos lá. O plano de segurança sanitária que foi apresentado pelo TSE, ele foi elaborado por especialistas da Fiocruz, tá? A Fundação Oswaldo Cruz, do Hospital Israelita Albert Einstein e também o Hospital Sírio-Libanês. A gente vê isso aqui na própria página do TSE, né? Ó, plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020 será apresentado em entrevista coletiva. O presidente do TSE falará com a imprensa, enfim, né, isso que foi publicado no dia 8/9/2020. Então, olha aqui, ó, o ministro Luiz Roberto Barroso apresenta à imprensa e à sociedade, né, o plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020, elaborado pela consultoria formada por especialistas da Fiocruz, instituição que eu tenho muito orgulho de ter estudado, fiz meu doutorado, parte do meu doutorado na Fiocruz como aluna especial, né? Eu era aluna da UFRJ e também aluna da Fiocruz. E dos hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, né? Que são os hospitais de referência aqui no Brasil. Enquanto alguém com dinheiro e alguém bem importante fica doente, eles vão para esses hospitais. Então, assim, o tribunal informou ainda, tá? Então, além de tudo isso, que as empresas privadas doaram 9,7 milhões de máscaras descartáveis, tá? 1 milhão de litros de água em gel e também 2,1 milhões de frascos individuais para os mesários. Então, assim, é uma ação em conjunto para promover a segurança
promover a segurança aí daqueles que vão fazer um papel super importante ao trabalhar nas eleições. Perfeito? Então, é o mínimo que a gente percebe que tem que ser feito, né? E quando a gente pensa no mínimo, olha, empresas privadas, é o governo federal, é o governo estadual, são os hospitais, as universidades trabalhando para que a gente consiga alcançar um pleito com tranquilidade. E o próprio Luiz Roberto Barroso trouxe aqui uma frase dele sobre isso, ele disse assim, ó, estamos tomando todas as precauções possíveis e razoáveis na convicção de que minimizaremos o risco de contaminação de quem quer que seja. Segurança absoluta só se não tiver eleição e ninguém sair na rua. Mas como já todo mundo tá saindo na rua, não sei aí na sua cidade, conta pra gente. Aqui na minha cidade parece que a pandemia terminou, tá? A galera tá na rua, né? Está aí normal, então, mas de qualquer forma, como eu disse, apesar da pandemia ela já estar diminuindo, né, estar numa curva decrescente, ainda nós temos muita gente que está morrendo por Covid-19, e aí é o papel daqueles que cuidam das leis, enfim, como é o caso do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, cuidar daquilo que lhe é conferido, tá? Então, assim, as medidas, tudo isso que eu tô falando para você agora, também são válidas para o segundo turno, não é só para o primeiro turno, não. Tá aqui, lembrando, está marcada para o dia 29 de novembro. A segunda etapa da votação acontece nos municípios com mais de 200 mil habitantes, então você vai ter que ver aí se a sua cidade tem mais de 200 mil habitantes. Se tiver mais de 200 mil habitantes, é possível que tenha, então, segundo turno, quando o primeiro colocado da disputa para prefeito não tem, por exemplo, a maioria dos votos válidos. Se tiver a maioria dos votos válidos, não precisa de segundo turno, tá? E aí, assim, ó, no Brasil, agora, nesse ano 2020, são quase 148 milhões de brasileiros que vão participar das eleições em 95 mil locais de votação. E aí, para comportar esse volume e diminuir a possibilidade de disseminação do novo coronavírus, algumas iniciativas foram adotadas e eu trouxe aqui essas iniciativas para te mostrar e falar um pouco sobre elas, tá? Então, são elas: a ampliação dos horários de votação, que eu já falei um pouquinho no começo, né? O horário presencial, né? Os horários presenciais, a higienização, o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara, o uso de máscara é obrigatório nos locais de votação e quem estiver sem um item será impedido de adentrar no local de votação. Então, assim, eu já fui para vários lugares, né? E às vezes no meio do caminho eu falo, putz, a máscara. Aconteceu com você isso? Você fala, ai meu Deus do céu, eu não acredito. Aí abre o carro e abre o porta-luvas e fala, Jesus amado, cadê a máscara? E eu já tive que voltar algumas vezes para casa para poder colocar a máscara, né? Enfim, né? Até no dia do meu casamento civil, né? Eu tive que voltar para casa, eu tava lá, né? Toda pronta, já plena para entrar no cartório, né? E aí eu falei, ai, a máscara, aí tive que voltar para casa. Mas enfim, deu certo, né? Até para ir para a sala de parto eu tive que sair de máscara também, mas aí as enfermeiras me ajudaram e me deram minha máscara. Bem linda. Bom, então vamos lá, vamos falar sobre cada um deles. O primeiro deles, que eu disse, né, a ampliação dos horários de votação. Então, originalmente as eleições ocorriam, né, entre as 8 da manhã e as 17 horas da tarde, né? E em 2020 o TSE decidiu antecipar o pleito em 1 hora, então o horário de votação será das 7 às 17 e a determinação pretende evitar, no caso, aglomerações nas sessões eleitorais, tá bom? Então das 7 às 17 são os horários para 2020. Segundo, são os horários preferenciais, tá? Então a partir de dados estatísticos, o TSE também definiu que o horário preferencial para os eleitores de mais de 60 anos seja entre as 7 e as 10 da manhã. Então, a ideia é estimular aqueles que não se encontram nessa faixa etária de risco, né, a não irem votar nesse período, se for possível, tá? Então, você que é mais jovem, você tem que ir depois das 10 da manhã, tá bom? Tenta fazer isso, não é obrigatório, mas tenta fazer. O terceiro aspecto é o distanciamento social, que o TSE definiu que os eleitores deverão estabelecer aí um distanciamento mínimo de 1 metro nas filas para evitar as aglomerações. Os locais devem estar demarcados mediante o uso de fitas adesivas no chão, também você já deve estar acostumado com isso, para facilitar aí o atendimento ao público. Também a quarta regra é o uso obrigatório de máscara, né? O uso de máscara é obrigatório nos locais da votação e em todos os lugares que você for ao sair de casa, né? Quem estiver sem um item
será impedido, sim, de adentrar no local de votação. Por fim, os métodos de identificação. A identificação biométrica, ela foi desabilitada, né? E aí, segundo o TSE, cerca de 400 eleitores colocariam a mão em um mesmo aparelho aí de identificação, o que pode gerar a disseminação do novo coronavírus. Então, dessa forma, a confirmação da identidade do eleitor será feita a partir da assinatura do caderno de votação. O órgão eleitoral indica aí que cada eleitor tem a sua caneta, mas sim haverá um para uso coletivo. Eu, particularmente, não vejo a diferença da biometria e da caneta de uso coletivo, mas enfim, né? Leve a sua caneta, se você quer se proteger mais, leve a sua caneta para votar. E para evitar o contato com o mesário, o eleitor deverá exibir o seu documento oficial com foto, erguendo o braço em direção ao mesário a 1 metro de distância. Tá? Então, o comprovante da votação é aquela coisa assim, ó, toma aqui, né? Igual quando você não quer entregar alguma coisa, você vai entregando assim, né? Então, vai ser mais ou menos assim. Então, o comprovante de votação passará a ser facultativo e entregue após a solicitação do eleitor. Perfeito? Bom, entendido isso, segundo o TSE, são pouco mais de 2 milhões de mesários, tá? E funcionários de apoio no primeiro turno das eleições. O órgão solicitou aos tribunais regionais eleitorais que não sejam convocados mesários com mais de 60 anos, o que me parece também uma coisa óbvia, né? Mas, além dessa recomendação, outras foram definidas pela Justiça Eleitoral e são essas duas aqui, olha, para os mesários, um número mínimo de máscaras e também higienização, tá? Precisa fazer a higienização. Quanto ao número mínimo de máscaras, a Justiça Eleitoral deve fornecer máscaras de proteção facial em quantidade suficiente para que sejam substituídas a cada 4 horas, tá? Também deverão ser entregues aquelas viseiras plásticas. E com relação à higienização, claro que terão que oferecer aí algo 70 para higienização das superfícies, como as mesas, as cadeiras, os objetos, como as canetas, né, na sessão eleitoral. E segundo o TSE, as urnas eletrônicas não serão higienizadas para evitar aí danos aos aparelhos. Então, técnicos do próprio Tribunal Eleitoral ficarão aí responsáveis por esta tarefa. Mas nós temos outras recomendações do TSE. Dentre elas aqui, a Justiça Eleitoral definiu ainda que os eleitores, que os mesários que tiverem febre nos 14 dias anteriores ao dia da votação e se testarem positivo para a Covid-19 no mesmo período, que permaneçam em casa. No caso do eleitor, a justificativa de ausência do voto poderá ser feita no aplicativo e-Título, tá? Que está disponível nos celulares, nos tablets com sistemas operacionais tanto iOS quanto Android, que você não vai precisar sair de casa, tá? Então, a determinação visa a redução do fluxo de pessoas nos locais de votação. Então, se você quiser saber mais também, você pode entrar aqui no G1, do dia 24/9, eleições 2020, justificativa para não votar deve ser feita pelo aplicativo e-Título, tá? E o eleitor que não tiver smartphone ou acesso à internet poderá realizar o processo em qualquer sessão eleitoral em até 60 dias após a data de cada turno, tá? Então, depois de 60 dias. Lembrando, né, excepcionalmente o eleitor, né, que não tiver, então, isso pode fazer isso em qualquer sessão eleitoral. Lembrando também que o Código Eleitoral prevê multa de 3% a 10% sobre o salário mínimo da região para ausências injustificadas. Então, o Código Eleitoral é a Lei 4.737, tá, de 1965, está lá no artigo 7º essa informação da multa que eu acabei de passar para você, tá bom? Bom, nos locais de votação também ficou proibido, obviamente, né, a ingestão de alimentos, bebidas e fazer qualquer tipo de atividade que exija a retirada de da máscara de proteção facial, tá? O TSE também pede para que os eleitores evitem levar acompanhantes, como crianças e idosos. Então, aqui até no Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, aqui do Paraná, no dia 8/10, eles passam também sobre a questão da série de cuidados sanitários, né, sobre a máscara durante todo o dia, sobre levar a própria caneta, enfim, tudo para a prevenção da Covid-19, tá? Também quero passar para você algumas outras notícias, tá? Além disso, só para finalizar aqui, nós temos outras notícias vinculadas a essas eleições, né? Então, o monitoramento institucional pela democracia e assistência eleitoral, o IDEA, na sigla em inglês, mostra que 41 eleições realizadas neste ano, tá, em diferentes países, ou seja, 63% do total, registraram um aumento de abstenção na comparação com pleitos anteriores.
Na França, por exemplo, onde o voto não é obrigatório, apenas 4 a cada 10 eleitores compareceram às urnas para votar nas eleições municipais que aconteceram em junho de 2020. Isso levou a um número recorde, tá? 60% de abstenção, são 12 pontos percentuais a mais do que observado no pleito anterior, né, municipal anterior deles, de 2014. Tá? Deixa eu ver aqui, né? Então, olha só, a BBC News até fala sobre isso, né? Eleições municipais, os impactos da esperada abstenção recorde devido à pandemia, publicado no dia 17 de outubro de 2020. Tá? Agora, como o voto é obrigatório, porque lá na França não é obrigatório. Como o voto é obrigatório no Brasil, cientistas políticos não preveem um patamar tão alto de abstenção aqui. Então, eles acreditam, porém, que deve sim haver um aumento na comparação com a disputa eleitoral de 2016, quando mais de 25 milhões de eleitores não compareceram às urnas no primeiro turno. Isso corresponde a 17,6% do total dos brasileiros aptos para votar, o que pode impactar nos resultados das disputas mais esperadas, tá? Aqui o G1 até publicou, mesmo com a pandemia, índice de eleitores que dizem que irão votar com certeza varia de 69% a 87% nas capitais, revela o Ibope, tá? Então, aqui, isso aqui publicado no dia 17/10/2020 também, tá? A galera tá querendo votar sim, tá? Também uma outra informação bem interessante, que é sobre as eleições de 2020, olha, eles dizem que são 148 milhões de eleitores aptos a votar. A Agência Brasil, que é o site do governo, diz isso, mesmo suspenso por causa da pandemia, a biometria aumentou, né, dia 19/10/2020. E se você, olha só que legal, ó, mulher com ensino médio de 35 a 59 anos é o perfil majoritário do eleitor que votará nas eleições de 2020, segundo o TSE. Então, aqui nós temos, né, a mulher entre 35 e 59 anos. Essa é a característica do eleitor base aqui no Brasil. E agora eu quero finalizar com o card do TSE que eles fizeram, eu vou entregar aqui para você, sobre as orientações, as dicas para o eleitor nas eleições com Covid-19, tá? Então, você vai conferir o seu local de votação, não se esqueça de sair de casa com a máscara, se possível, leve a sua própria caneta, tá? Então, aí uma informação importante. Também, ó, não esquece a cola com o número de seus candidatos, tá? Para ser rápido ali. Mantenha a distância mínima de 1 metro e evite contato físico com outras pessoas. Se possível, não leve criança e acompanhante. Não deixe de votar na última hora. Sabe que quando você tá, né, atrasado, você esquece metade das coisas, vai esquecer da máscara, enfim, não faça isso, tá? Também respeite o horário preferencial das 7 às 10 para maiores de 60 anos. Limpe as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. Nos locais de votação não é permitido se alimentar, beber ou fazer qualquer atividade que exija retirada de máscara, né, que eu falei para você durante a aula. E, por fim, permaneça no local de votação apenas o tempo suficiente para votar. Se tiver febre no dia da votação, se teve Covid-19 nos 14 dias antes da eleição, fique em casa. E maiores informações, tem aqui as redes sociais do TSE, né, que você pode, então, seguir essas orientações. Bom, gostou da aula? Se você gostou, se ela foi útil para você, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, conta o que você assistiu hoje aqui comigo, tá? Que vai ser muito importante para a gente deixar todo o nosso país bem organizadinho para que esse processo tão importante como o voto dentro da nossa democracia seja efetivado com segurança a todos nós brasileiros, beleza? Então é isso, um grande beijo e até a próxima aula de atualidades na semana que vem.